Tudo bem com você? Quem fala aqui é o professor Carlos Souza da Souza e Nunes Aulas Particulares e eu tô aqui hoje para dar prosseguimento ao nosso curso de inglês em vídeo. Então eu espero que você tenha assistido os vídeos anteriores. Se não assistiu, volta no vídeo 1, volta no vídeo 2, no vídeo 3 e siga aí uma sequência. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso planejamento. Olha só o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Na primeira coluna temos aí a ordem do vídeo, né? Que é o seu quarto vídeo da coleção, é o quarto vídeo gratuito que você vai acompanhar no nosso curso. É importante que você veja esse número para que você possa seguir a sequência, não pular passo, não pular vídeo, para que você possa aprender da forma correta. Na segunda coluna temos aí unidade e seção. O vídeo de hoje vai tratar de pontos gramaticais. Carlos, vamos estudar gramática pura? Não, vamos estudar gramática aplicada à conversação. Você vai ver aí algumas estruturas de perguntas e respostas e como o verbo to be é usado em cada uma dessas perguntas, em cada uma dessas respostas. Aqui em conteúdo, a terceira coluna, como eu já adiantei, vamos falar do verbo to be. Muito comum as pessoas falarem, estudei verbo to be a minha vida estudantil inteira, né? Nas escolas sempre a gente aprendia a respeito do verbo to be e eu não sabia nem para que servia. A gente então vai usar o verbo to be nessas perguntas e respostas, você vai ver aí o quão útil é o verbo to be na língua inglesa. Além disso, nós vamos aprender outras estruturas, né? Nós vamos antecipar aí algumas coisas que veremos lá no futuro, como por exemplo, o nome de algumas profissões e algumas expressões muito úteis aí para conversação. Em estruturas conversacionais, a gente vai colocar em prática então essas perguntas, né? Perguntas e respostas utilizando o verbo to be. E para terminar, aqui na nossa prática extra, né, nessa última coluna, é o momento do material. É a hora que você vai reforçar o seu aprendizado, os seus conhecimentos, fazendo exercícios que a gente separou especificamente para você. E como não podia faltar, temos aí os nossos desafios, né, nossas challenges. Então, muito bem, nós vamos adiantar termos novos, vamos adiantar vocabulário novo e expressões novas. Tenho certeza que você consegue dar esse passo à frente. Então, vamos lá? Bora começar, porque agora é hora de estudar. It's time to study. Então aqui está o nosso primeiro slide. Olha só o que está escrito aí, lê para mim. What's your husband's name? Muito bem. What's your husband's name significa qual o nome do seu marido. Então ele deve estar conversando com alguém, né? Então a pessoa, o nosso personagem fictício, vai responder. My husband's name is... Olha só o que está de vermelhinho aí, ó. Tanto nessa fala quanto na fala anterior, você tem uma palavrinha marcada de vermelho. É o verbo to be. É o famoso verbo to be. Olha só como ele está presente na frase. Você já aprendeu frases anteriores e o verbo to be estava lá. Talvez você não tenha reparado, mas ele estava lá. Então na aula de hoje a gente vai focar um pouquinho mais nesse verbo to be e como que ele aparece aí nas frases. Vamos dar continuidade? Olha lá, ó, mais uma perguntinha. What's your wife's name? What's your wife's name? Vamos repetir? Ok. Então outra pessoa vai responder, ó. My wife's name is... E coloca o nome. Olha lá o verbo to be de vermelho. Certo? É o verbo to be aplicado nas frases, nas perguntas e nas respostas no nosso dia a dia. Então vamos lá, ó. What's your mother's name? Tá perguntando qual é o nome da mãe, não é verdade? What's your mother's name? Olha lá o verbo to be de vermelhinho de novo. Vamos ver a resposta? My mother's name is... E coloca o nome. Coloca o nome da sua mãe aí. Continuando, olha lá a próxima pergunta, né? What's your teacher's name? What's your teacher's name? Vamos repetir? Olha lá o verbo to be novamente. What's your teacher's name? Tá lá o verbo to be de vermelhinho. Vamos ver a resposta? My teacher's name is... Mais uma vez o verbo to be na sua frase. E você pode completar aí com a palavra que você quiser. Pode colocar o meu nome, pode colocar o nome de um outro professor, de uma outra pessoa, inclusive para poder treinar a sua letração. Continuando, olha lá o que ela fala de novo, ó. What are your parents' name? Carlos, apareceu palavrinha nova, ó. What are your parents' name? Parent é um falso cognato, né?
A língua inglesa está cheia desses falsos cognatos. O que são falsos cognatos? Palavras que se parecem com a língua portuguesa, mas na verdade não são. São os falsos cognatos. Parent significa seus pais, né? Your parents, os seus pais, não são parentes, ok? Então o que ela está perguntando ali, na verdade, ó, quais são os nomes dos seus pais? What are your parents' names? Ok? Ele então responde, my parents' names are. Por que eu usei are? Que é o verbo que também é o verbo to be, né? Daqui a pouco nós vamos ver todas as formas. Porque agora são duas pessoas. Agora é plural, não é mais singular. Então por isso ele está perguntando. Então por isso ele respondeu, my parents' names are. Vamos avançar? Mais uma perguntinha para ele, ó. Ela pergunta então, what are your kids' names? Mais uma vez o plural, hein? What are your kids' names? Palavrinha nova, kid. Quem nunca ouviu falar dessa palavra por aí, né? No sentido dessa frase aí são os filhos, né? What are your kids' names? Plural. A resposta dele é my kids' names are. Are é plural. Ai, Carlos, entendi. Então, is é singular e are é plural. Sim, é por aí. E a gente ainda tem o am, que se refere à primeira pessoa do discurso, né? Que sou eu. Ok? I am Carlos, por exemplo, né? Eu sou Carlos. Continuando, a gente vai falar agora um pouquinho, então, da formação do verbo to be e a sua colocação em algumas frases. Frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas. Então, vamos ver um por um. Olha aqui, ó. Trouxe para você caso afirmativo, tem ali o lugarzinho para a gente colocar os exemplos. E a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, nessa mecânica da língua, quem são os pronomes sujeito, ou seja, aqueles que funcionam como sujeito dentro de uma frase, que são esses aí, ó. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, para ele ou ela, para se referir a coisas ou animais no singular, we, que somos nós, they, que são eles, e eu pulei um aí que é o you novamente, mas só que esse aí é o plural. Uma curiosidade é que o you are, singular, you are, plural, se escreve da mesma forma, né? Continuando, então, vamos ver qual é o verbo to be específico de cada um desses pronomes. Olha lá, nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Carlos, nunca vai mudar? É sempre assim? Sempre vai ser assim. O verbo to be, existe um verbo to be específico para cada um desses pronomes sujeito. A gente não vai ter, por exemplo, o I is, ou he are, ou they is. Não existe isso, né? Estaria gramaticalmente incorreto. Continuando, vamos exemplificar cada uma delas. Olha lá o que eu coloquei para vocês, ó. Vamos ler essas frases? Lê a primeira para mim. I am a teacher. Muito bem, I am a teacher. Lê a segunda. You are my student. You are my student. Lê a terceira. He is my father. He is my father. Very good. Excellent. Lê a próxima. She is my mother. She is my mother. Muito bem. Lê a próxima para mim. It is my pet. Muito bem. Lê a próxima. We are Brazilian. We are Brazilian. Ok. You are my friends. You are my friends. Olha só, essa aí está no plural. É o diferente do you are lá de cima que está no singular. Seguindo, lê a próxima para mim. Ok. They are good people. They are good people. Excellent. Very good, my friends. Você entendeu todas as frases? Se não, pause esse vídeo, dê uma olhadinha no seu dicionário e aumente o seu banco de palavras. Repito, quanto mais palavras você souber, quanto mais palavras você conhecer, melhor na hora de se comunicar, ok? Dando seguimento, vamos lá para a forma negativa, a formação da negativa, né? Então, temos aqui, ó, negativo, temos ali os pronomes sujeito, da mesma forma,
Só que agora o verbo to be, ele tem uma partícula extra que eu coloquei ali de vermelhinho para você, ó, que é o not. Lembra que a gente falou? Not é a palavrinha que denota negação para cada uma dessas frases aí, né? Então, ao invés de ter I am, você vai ter I am not. You are not. She is not. E assim por diante. Uma coisa muito importante para você saber também, para você poder pesquisar, para você poder ir um pouquinho mais além nos seus estudos, ver como são as formas contraídas, como são as formas contraídas do verbo to be na negativa. Por exemplo, you are not. Ah, Carlos, eu já sei o que é. You aren't. Ah, muito bem. E as outras? Vai lá, faz aquela pesquisa básica, dá um pause no vídeo, faz aquela pesquisa básica e volta para a gente continuar. Então tá. Depois dessa sua pesquisa aí, que eu tenho certeza que você não demorou nada para fazer, vamos para os nossos exemplos, né? Olha lá, o que a gente antes tinha, I am a teacher, agora a gente tem I am not a teacher. I am not a teacher. Eu não sou um professor, né? É só um exemplo, uma frase na negativa. O que a gente antes tinha, you are my student, agora a gente tem you are not my student. Perceba, a partícula not, ela vem logo depois do verbo to be, para poder fazer a negativa. Fácil, não é verdade? Dá uma lida nessas outras para mim. Deixa eu ver sua pronúncia. Ok, muito bem. Toda vez que você for praticar, que você for repetir o que eu estiver te ensinando, pausa seu vídeo, ganhe tempo para que a gente continue a aula logo em seguida. Muito bem, ótima pronúncia. Continuando, vamos falar de interrogativa. E a interrogativa ela tem uma outra particularidade. O verbo to be, ele vem antes do pronome sujeito, né? Então, ao invés de, por exemplo, você fala you are my student. Você está declarando, você está afirmando you are my student. Você é meu aluno, certo? Mas se eu quiser perguntar, você é meu aluno? É uma pergunta, né? Olha a entonação. Você é meu aluno? A gente vai colocar o verbo to be antes do pronome sujeito. Então, por exemplo, na frase anterior, né, na forma afirmativa que a gente viu anteriormente, você tinha you are my student. Estou declarando. Mas se eu quiser perguntar, are you my student? Mais uma, vamos colocar lá, ó. He is my father. É uma declaração, é uma afirmativa. E se eu quiser perguntar, ele é meu pai? Você perguntaria, is he my father? Is he my father? Verbo to be antes do pronome sujeito. E assim por diante. Termina de ler aquelas palavrinhas, aquelas frases para mim lá. Vamos praticar sua pronúncia um pouco. Muito bem. Então essa explicação é suficiente para que você possa conhecer o verbo to be, como aplicá-los, em que formas ele aparece, né? Todos os verbos aparecem nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. O verbo to be no presente aparece dessa forma, ok? Então, para que você possa praticar, para que você possa treinar, para que isso fique internalizado aí em você, faça os exercícios lá do material didático. Eles são muito úteis e você vai ver que são fáceis. Depois que você cumprir todo esse vídeo, praticar todos os exercícios, você vai ver que, por fim, né, no final das contas, você acabou descobrindo como é mesmo a aplicação do verbo to be, né, ao invés de só aprender o verbo to be de maneira solta, né? Se você sentir necessidade, volte o vídeo, escute a explicação novamente, releia as frases, treine a sua pronúncia, veja novamente como o verbo to be é usado, quando ele vai para frente do sujeito, quando ele recebe a partícula not, quando é que é uma frase afirmativa, quando ela é negativa, quando ela é interrogativa. Fique craque nisso para depois você vir aqui para a próxima fase do nosso vídeo, do nosso curso, que é a fase semi-interacional. É a fase que eu converso com você e você conversa comigo e a gente mostra aqui na tela nossas sugestões de resposta. It is time to practice. Estou eu aqui então no meu cantinho, abri espaço aqui para as nossas perguntas e respostas. Recapitulando, as minhas falas ficam em cima e as suas falas ficam embaixo. E em um determinado momento da nossa interação, eu vou tirar palavras da sua fala para que você complete. E hoje eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Em alguns momentos eu não vou colocar nada. Eu preciso que você tente responder de acordo com a pergunta que eu te fizer. Ok? Vamos lá?
Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que eu tenho para você é o seguinte. Hi, my name is Carlos. I am a teacher. How about you? Nice to meet you. What's her name? Police officer. Okay. What's his name? A taxi driver. All right. Hey, what are their names? Interesting. Scientists. Great. Bacana essa prática, não foi? Viu que surgiram palavrinhas novas? Esses são seus desafios. Procurar saber o que significam essas palavras aí, para que você também possa usar aí nas suas estruturas conversacionais, ok? Nos seus diálogos, na sua prática de diálogo. Muito bem, agora nós vamos inverter. Você vai começar as perguntas, tal qual eu fiz anteriormente, mas agora quem pergunta é você, quem responde sou eu. Olha lá a pergunta. Hi, my name is Carlos and I am a teacher. Nice to meet you. Her name is Susan and she is a police officer. His name is John and he is a taxi driver. Their names are Mary and Jack. They are scientists. You're welcome. Beleza? Fizemos 2 baterias de diálogo e agora nós vamos fazer uma última em que eu pergunto e você responde. Fique esperto que agora eu vou tirar palavras da sua fala e em muitos momentos eu vou tirar a sua resposta completa. E você tem que se lembrar como que dá a resposta para a minha pergunta. Combinado? Não está preparado ainda? Volta ao vídeo, reveja tudo novamente para que você possa fazer essa parte. Vamos lá? Hi, I am Carlos. I am a teacher. Nice to meet you. Okay, what's her name? Police officer. Okay. What's his name? Taxi driver. Great. Hey, what are their names? Scientists. Fantastic. Okay, thank you. Ótimo. Agora você vai fazer as perguntas. E lembre-se, em muitos momentos eu vou tirar palavras e até mesmo a frase inteira que você precisa lembrar para poder interagir comigo. Ok? Então pode começar. Nice to meet you. Her name, okay? Her name is Susan. She is a police officer. His name is John. He is a taxi driver. Their names are Jack and Mason. They are scientists. You're welcome. E aí? Espero que você tenha dado conta. Se não, volta no vídeo, faz as interações novamente, até que esse diálogo flua naturalmente. Você, se topar com uma pessoa na rua, precisar falar o seu nome, precisar falar qual que é a sua profissão, você esteja aí afiado. Então agora é hora de registrar, é hora de você ir lá no seu material e fazer alguns exercícios para você reforçar esse conhecimento a respeito do verbo to be e os seus usos, né? Então,
é hora de ir para o material. It is book time. Então, muito bem, lá na página 7 do seu material, a primeira coisa que você vai ver são algumas frases utilizando o verbo to be, né? Então são perguntas e respostas utilizando o verbo to be. E o que você vai fazer? Você vai ler, você vai verificar ali onde o verbo to be está, né? Para você poder localizar qual que é o verbo to be, se está na afirmativa, se está na negativa, se está na interrogativa. E logo abaixo tem um espaço para que você faça as suas próprias frases. Que tal você começar substituindo os nomes, usando essas mesmas frases, substituindo nomes e depois fazer as suas próprias frases? Faz frases com o nome de alguns amigos, pessoal da sua família, né? Vai ser super legal. Não se esqueça, o foco dessa atividade é você empregar o verbo to be, is, are, am, saber como a gente, né, usa, afinal, esse verbo tão importante. Logo em seguida, descendo um pouquinho mais a página, você vai ver um QR Code. Esse QR Code vai te levar a um exercício super legal da internet que a gente selecionou especialmente para você, para que você possa praticar o verbo to be em contexto, em frases, em textos. Então aproveite, separe um tempinho para você explorar todo o exercício e ficar craque no uso do verbo to be. Por fim, na seção que a gente chama de Grammar in Life, você vai ter 3 QR Codes diferentes. Cada um desses QR Codes vai te mandar para um exercício específico. O primeiro vai te mandar para um exercício que contempla formas afirmativas, o segundo vai te mandar para um exercício que contempla formas negativas e o terceiro para um exercício que contempla formas interrogativas, ok? Além disso, tem um site super especial, super bacana, que promove o ensino da língua inglesa no mundo inteiro. Clica lá na imagem e fique conhecendo o site. Vai abrir lá o conteúdo a respeito do verbo to be, vai ter lá conteúdo do verbo to be no presente, no passado, no futuro. Não se preocupe com passado e futuro por enquanto, foque somente no presente para você poder reforçar esse conteúdo que a gente viu no vídeo de hoje. E tenha tempo suficiente para poder ir lá nos QR Codes, fazer os exercícios e reforçar aí o seu aprendizado em relação a esse verbo, ok? So, thank you very much, my friend. God bless you. Bye bye.